Eu quero falar sobre um princípio que foi um dos princípios que Jesus mais usou nas parábolas. É um princípio que ele transcende antiga aliança e nova aliança, que é o princípio da semeadura. O tema da mensagem de hoje é o poder da semente. 7 pessoas animadas com a mensagem de hoje. Jesus, vai ser poderoso isso aqui. Eu sei, quando você ouve semente, a primeira coisa que acontece no teu coração é um bloqueio, porque semente normalmente nos leva a pensar em algo que vamos semear, em algo que vamos dar. Mas você ama o tema semente quando estamos falando a respeito de uma semente que se tornou colheita e agora você vai receber. Mas é impossível colher se não estamos semeando. É impossível ouvirmos de Deus respostas se não estamos clamando, porque existe uma dinâmica nos céus, e eu quero falar sobre ela nessa noite. Você está comigo? Diga amém. Os céus são reativos. Fala comigo, os céus são reativos. É por isso que uma geração passiva não provoca milagres, uma fé passiva não ressuscita mortos, uma fé passiva não move os céus, uma fé passiva não caminha sobre as águas. A Bíblia fala que Pedro teve uma ideia. Jesus, ele caminha sobre as águas, o mar está revolto, existe uma tempestade. Então Pedro provoca aquele milagre. Ele fala: Senhor, se és tu, me faz ir ter contigo. Então Jesus reage à provocação de Pedro e fala: assim sou eu, venha. E à medida que a palavra sai da boca de Jesus, um caminho de milagres é construído entre o lugar que Pedro está e o lugar que Jesus está. Mas sabe o que é interessante? Havia mais pessoas no barco. Outros discípulos testemunharam, mas só Pedro vivenciou. Porque o seu milagre não está ligado à tua necessidade, o teu milagre está ligado à sua fé. Se você tem uma fé que provoca milagres, milagres acontecerão. Alguém está comigo aqui? Mas se você é passivo, até para viver milagres, os milagres vão se tornar uma fábula. Tem gente frustrada com Deus, achando que Deus parou de fazer milagres, porque na verdade na sua jornada pessoal você parou de persegui-los ou provocá-los. E é por isso que o que estamos vivendo provoca tantas famílias. É por isso que eu ouço tantos testemunhos de empresários dizendo: pastor, comecei a ser mais ousado, comecei a me mover por fé, as coisas estão prosperando, as portas estão se abrindo. Por quê? Porque estão vendo na igreja uma expectativa que vai além do natural. E é para esse lugar que Deus está nos chamando, para um lugar em que a gente não se move pelo que vê, mas por aquilo que estamos ouvindo de Deus. A gente não se move por aquilo que faz sentido, mas por aquilo que Deus está falando. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Alguém comigo aqui? Diga amém. Primeiro princípio sobre semeadura é que a única voz que o seu futuro respeita é a voz da sua semeadura. Olha para mim, só pega no seu celular se você for anotar algo. A única voz que o seu futuro respeita é a voz da sua semeadura. O seu futuro não respeita a voz das suas vontades, que, como as nossas mães ensinaram muito bem, vontade dá e passa. O seu futuro não respeita a voz das suas boas intenções, porque por mais bem intencionado que você possa ser, as intenções não são o que vão te levar para o lugar que Deus preparou. O seu futuro não respeita a voz das suas promessas, porque se você não caminha debaixo de obediência, as promessas não vão se cumprir para você. A gente vê a história de muitos heróis da fé, todos foram obedientes, permaneceram onde Deus falou para permanecer e por causa disso viveram as promessas que Deus fez. Pastor, o que então o meu futuro respeita? A única voz que o seu futuro respeita é a voz da sua semeadura, porque existe um princípio estabelecido por Deus: aquilo que o homem semear, certamente colherá. Provérbios 11:25, a parte B desse texto diz que o generoso prosperará e aquele que dá alívio a outros, alívio receberá. Se você semeia alívio hoje, recebe isso em nome de Jesus, você vai colher alívio.